importante do pré-natal, né? Pra gente avaliar aquela questão da medida da translucência nucal. O vizinho já mexendo bem. Tá mexendo? Ai, tá mexendo. Só não chacoalha o teu abdômen agora, tá? A gente já tá bem pertinho aqui de medir a translucência nucal. Acima do nariz do bebê. Não, desculpa. Medir a translucência nucal é avaliar a presença do osso nasal, tá? A gente precisa do perfil da face do bebê. A translucência nucal é a medida da espessura dessa faixinha escura aqui na região da nuca do bebê, tá? Sendo que o normal dessa medida é ser menor do que 2,5 milímetros. A medida vai de dentro do normal. A medida deu 1,4, tá? Indicando que é um bebê de baixo risco para síndromes genéticas, tá? Outro marcador de bom desenvolvimento do bebê é a presença desse risquinho brilhante na face, que é o osso nasal. A visualização do sino do nariz nessa fase também é marcador de bom desenvolvimento. O bebê segue olhando para cima. A gente vai repetir a medida da translucência nucal, porque essa posição do bebê ficou melhor que a anterior, tá? Isso com frequência acontece. O bebê vai melhorando a posição, a gente pega a medida na posição melhor. A gente define melhor as linhas aqui. Essa imagem ficou mais bonita. Vai ainda tão normal quanto a primeira, só que a posição ficou melhor. Eu tinha dado 1,4, quase igual. 1,3, tá? Essa foi a melhor medida, isso, 1,3. Aqui o osso nasal de novo, presente certinho. Vamos medir agora o comprimento do bebê, mexendo. Tentando pegar o comprimento aqui, a imagem do comprimento total do bebê, né? Tem que pegar desde do contorninho ali da cabeça até o contorninho do bumbum. O bebezinho olhando pra cima. A gente mede aqui o comprimento então do bumbum até a cabeça. Essa medida deu 5,2 centímetros, batendo com as contas, tá? Última menstruação 3 de outubro, por esse cálculo vocês estão com 12 semanas e 1 dia de gravidez, de idade do bebê, e o bebezinho medindo 5,2 centímetros de comprimento corresponde ao tamanho de um bebê de 12 semanas exatas, batendo com os cálculos e indicando o crescimento adequado do bebê. Data provável do parto mantida para 10 de julho. Aqui a gente vai ver agora alguns órgãos importantes do bebê, que é a calota craniana, o cérebro, o bebê está mexendo, está chacoalhando a cabeça. Aqui a gente vê aqui a divisão dos dois ladinhos do cérebro, o cérebro fica parecendo tipo uma borboletinha ali dentro da calota craniana, né? O bebê mexendo, e o coração do bebezinho batendo, depois a gente já escuta. Essa bolinha escurinha que é o estômago do bebê, bem pequenininha ali dentro da barriguinha. E essa bolinha que é penduradinha ali na barriguinha é o cordão umbilical, tá? As pernas do bebê, tá esticada lá pra cima. Elas esticam e cruzam, tô tentando... Olha, os dois pezinhos, ó, gente. Tá? Aqui os dois pés do bebê. Meio cruzadinhos, né, com as perninhas subindo. Já adianto que não vai dar pra ver o sexo hoje, tá? Ele tá muito novinho pra ver o sexo, a partir de 13 semanas. A gente vê o bebê ficou um pouquinho novinho pra ver o sexo. A gente vai ter que deixar pro próximo exame, ficou um pouquinho novinho. Aqui é a mãozinha direita do bebê. Ó, pra ver bem o braço e a mão, né, bem certinho, ó. Ele se mostrando bem, né? Dá pra ver ele já
formação aí dos dedinhos, o cotovelo do bebê, né, da mãozinha direita. E a mão esquerda vem bem pro ladinho aqui da cabeça, que vem mais aqui na frente do rostinho. Olha lá o cotovelinho. Ó, tá? Então, as duas mãos, os dois pés, né? Coisa que a gente não tinha visto no exame anterior, né? Que mudou em relação ao exame passado, que a gente precisava ver. Ali os esboços dos dedinhos da mão também. A mão esquerda também tá certinho. O neném tá bonito, com aspecto de desenvolvimento bem saudável. Isso é o mais importante, né, gente? O bebê bonito, desenvolvendo bem, agora bem quietinho. Tá? O que tá formando o sexo, né? A genitália do bebê é essa bolinha aqui, ó, tá? Mas tanto o menino quanto a menina tem bolinha. O menino forma o pênis, na menina forma o clitóris, tá? Essa bolinha que a gente chama de tubérculo genital. Mas nessa fase a gente ainda não tem como interpretar o que está formando, tá? Vamos ouvir o coração. Frequência cardíaca 169 batimentos por minuto. Bebezinho bonitinho, desenvolvendo bem, coração batendo firme e forte. Gostei bastante. Bem bonito. Se mexendo. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, parece um Czinho aqui mais brilhante, tá vendo? Vem com a pontinha até aqui, ó, desde aqui. É a placenta, faz as trocas de sangue entre você e o bebezinho, tá? Brilhando também bem certinho. Olha o perfilzinho, agora o bebê bem quietinho. Aqui o perfilzinho, né? No rostinho, né? O queixo, né? Pontinha do nariz, globo ocular, né? O nenenzinho já com um desenvolvimento bem bacana. Ó, as perninhas lá, né? Os pezinhos naquela posição que cruza, né? E sempre que vocês optam nesse pacote de gravação, a gente faz uma demonstração do 4D, que claro que o bebezinho vai estar pequenininho, né? Vamos ver se a gente consegue, ó, tá ele lá, ó. Tem a imagenzinha 4D lá no meio da tela, ó. Tá? Só para vocês curtirem uma imagem diferente, tá? Mas ainda não dá para ver detalhezinhos no rosto, porque ainda é muito pequenininho. Tá? Só para vocês terem uma imagenzinha de profundidade. Podia mexer, né, bebê? Ó, tá com as mãozinhas, ele tá vendo? Meio tipo a cabeça, né? Ó, tipo, deu uma mexidinha ali. Mas o bebê tá bonito, desenvolvendo bem. As medidas bem saudáveis, o crescimento todo adequado, né? O próximo exame fica daí, veja com o Dr. Luiz, né? Pro exame de hoje ficou um pouquinho novinho, gente. Já tá ótimo, eu não sabia que ele tinha sido O exame de hoje é que a translucência nucal dá pra medir até 13 semanas e 6 dias, né? Fizeram com 12 semanas e 1 dia, né? Comecinho, né? Ali 12 semaninhas, né? Aí não dá, tá? Teria que ser na semaninha 13 pra gente dar algum palpitezinho, ver. Semaninha 12 semanas e 1, como vocês estão, não dá. Eu até mostrei pra vocês ali a área que forma a genitália, mas não dá pra interpretar o que tá formando ainda, muito novo. Às vezes dá pra dar palpite, mas ficou um pouquinho novinho até pra dar palpite. Ficou muito pequenininho mesmo, gente. Esperaremos o próximo, tá? E aí, o próximo fica a critério do Dr. Luiz. E claro, ele sempre vai perguntar pra vocês, né, se a gente deu algum palpite, se já deu pra ver alguma coisa. E aí, quando
não dá pra ver, geralmente ele antecipa um pouquinho, né? Só conversarem com ele, daí ele é bem... Mas ele é bem acessível nessa parte também, ele sabe da ansiedade de vocês e só vocês conversarem com ele que eu tenho certeza que ele é bem acessível. Perninha ali.